Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas, que prazer estar aqui com vocês mais uma vez para este espaço de estudo semanal da lição da Escola Sabatina. Eu sou o pastor Hélio Carnassale e nós estamos juntos aqui nos canais da Sá Feliz para esse tempo de estudo da lição tão oportuno, tão precioso, que para mim é uma responsabilidade, mas também uma honra e uma alegria. Seja você que acompanha a lição, que gosta de acompanhar o resumão, estudá-la de uma vez só, ou aqueles que acompanham diariamente, é muito bom estar em sua companhia. Nós temos incentivado as pessoas para se inscreverem no link que aparece aqui na tela todas as vezes que estamos gravando a lição, para que você possa receber no seu WhatsApp o acesso direto à lição sem ter que se incomodar e procurar outras formas. Além disso, há muitas pessoas que curtem, comentam, compartilham e de uma forma especial postam seus pedidos de oração. Vamos orar uns pelos outros. A Sá Feliz tem uma equipe de intercessores, mas vamos orar uns pelos outros. Isso cria esse senso de família e isso nos une, nos proporciona a alegria de sermos também intercessores. E ao compartilhar a lição, você sabe, pessoas que não têm acesso a outra forma vão receber a lição que você compartilha e serem muito abençoadas por isso. E você também vai ser abençoado ao compartilhar. Tanta coisa boa nós podemos desfrutar estando juntos aqui nos canais da Sá Feliz. Temos a lição de número 6, cujo título é O Amor de Deus pela Justiça, primeiro trimestre de 2025. E para termos uma compreensão mais alargada, para termos entendimento do que vamos estudar, vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus. Então, me acompanhe, curve sua fronte, feche seus olhos. Senhor Deus, Pai nosso, graças te damos por tuas promessas e por tua revelação encontrada na palavra, em se apresentar a nós como um Deus de amor e um Deus de justiça. Dá-nos agora, Senhor, compreensão, entendimento do que vamos estudar e um coração disposto, transformado para que possamos viver aquilo que estudamos. Abençoa, Senhor, esta grande comunidade que se conecta conosco ou que recebe os compartilhamentos, que o Senhor possa abençoar a cada pessoa na sua caminhada de fé. Eu te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. O amor de Deus pela justiça, lição de número 6, tem como verso para memorizar Jeremias 9, 24, e diz assim: aquele que se glorie, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Este é um texto lindo de Jeremias que exemplifica muito bem aquilo que vamos estudar nesta semana. Um Deus que ama, um Deus que faz misericórdia e que ama a justiça e o juízo. Há 3 aspectos muito importantes, dentro dos quais os 5 tópicos principais de domingo a quinta-feira vão estar encaixados. O primeiro deles é que amor e justiça em Deus caminham juntos, de mãos dadas. Segundo aspecto, para que Deus possa ser amor e justiça e praticar amor e justiça, isso é necessário constância, fidelidade. E o terceiro aspecto enfatiza que a justiça amorosa de Deus, ou o seu amor justo, eles também levam em consideração manifestações de mudança, de arrependimento no coração do ser humano. Então, são 3 aspectos muito importantes, dentro dos quais nós vamos enfatizar o amor e a justiça, que Deus é totalmente justo, o caráter imutável de Deus, a questão do arrependimento de Deus, que talvez seja o aspecto mais desafiador aqui dessa lição, e um apelo para que nós possamos nos apegar ao amor e à justiça. Isso é o que nós vamos considerar nesta semana. Como introdução, aqui no sábado à tarde, o autor faz uma comparação entre os deuses da antiguidade até os deuses do presente, como tendo um perfil imutável, um perfil mutável, um perfil inconstante, com exigências que mais conduziam as pessoas às trevas morais do que à luz e à salvação.
em comparação com o nosso Deus, que é um Deus justo, um Deus de amor, um Deus constante, um Deus que não muda em função da nossa fragilidade, do nosso pecado, um Deus que nos ama eternamente, mas que no contexto do relacionamento, Deus sim pode mudar. Nós vamos ver isso aí nas lições da terça e da quarta-feira. Para muitas pessoas, para muitos governos, para muitos ambientes, às vezes até dentro da família, as pessoas não conseguem perceber a possibilidade de que amor e justiça caminhem de mãos dadas, mas não é isso que a Bíblia nos informa. A Bíblia nos revela um Deus que é perfeitamente amor e perfeitamente justo. Muitas pessoas acham que se você ama, isso compromete a justiça. E se você é justo, não é possível amar. Não é possível amar. Ou você ama ou você é justo. Mas em Deus, amor e justiça estão conectados, estão de mãos dadas e eles nos ajudam a descrever e a compreender o caráter perfeito de Deus. E é isso que esta lição propõe para nós nessa semana e é isso que nós vamos buscar compreender como operam o amor e a justiça de Deus. E desta forma, nós colocamos um ponto final aqui na lição do sábado à tarde e avançamos para a lição do domingo, que tem como título Amor e Justiça. E o autor, logo de saída, faz uma declaração muito importante que nos ajuda a entender o tom da lição, o rumo que a lição vai discorrer, sobre o qual ela vai discorrer. Na Bíblia, ela afirma, o autor afirma, o amor e a justiça andam de mãos dadas. Ponto. Essa é a tônica. O verdadeiro amor requer justiça e a verdadeira justiça só pode ser praticada, só pode ser posta em prática se houver amor e se for executada por meio do amor. Olha que coisa interessante. Este ponto, amor e justiça andam de mãos dadas. O verdadeiro amor requer justiça e justiça só pode ser posta em prática mediante o amor. A essência, é o resumo de tudo aquilo que vamos estudar. Na pergunta 1 são apresentados aqui alguns textos que vão declarar esta essência, este resumo apresentado pelo autor. Começando com o Salmo 33:5, nós encontramos: Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Olha que coisa interessante. Um Deus que ama a justiça e o direito manifesta também a sua bondade. Em Isaías 61:8 nós vamos encontrar: porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade. Veja, uma forma diferente de apresentar a mesma verdade. Um Deus que ama o juízo, que aborrece o pecado, mas ama o juízo, ama a justiça. Então o texto que nós lemos, que é o verso para memorizar, nos afirma que Deus faz misericórdia. Ele faz tanto a misericórdia, ele põe em prática, ele executa tanto a misericórdia como a justiça e o juízo. Para Deus não há dificuldade em ser plenamente amoroso e totalmente justo. E o Salmo 85:10 é um dos textos mais lindos dos Salmos a respeito desse assunto, onde nós vamos encontrar que graça e verdade, elas se unem, e justiça e a paz se beijaram. Que forma linda de descrever o amor e a justiça de Deus. A graça e a verdade se encontraram. Para muitas pessoas, se você é verdadeiro, você não tem como ser cheio de graça. Se você é justo, você não tem como praticar a paz e o amor. Mas esse Deus revelado pela Bíblia, só Ele pode ao mesmo tempo ser totalmente amoroso e totalmente justo. E o autor comenta que na Bíblia, portanto, as ideias de amor e justiça estão inseparavelmente ligadas. Esta é a ênfase que nós precisamos captar e entender. Esta é a métrica, essa é a visão, é a tela, é a janela pela qual nós vamos olhar. O amor e a justiça de Deus andam juntos.
ele está comprometido com aquilo que é correto, com aquilo que é justo, não só em aspectos espirituais, mas em tudo aquilo que se refere a esse mundo. E é muito interessante que a palavra justiça que aparece aqui nesses textos, Salmo 33:5, Isaías, Jeremias, é mishpot. Mishpot, do hebraico, ele traz a ideia de um governo justo. Nós aqui no nosso sistema de governo, nós encontramos o governo executivo, o legislativo e o judiciário. Cada poder compartimentalizado, cada poder tem a sua esfera de ação, eles precisam operar juntos, mas cada poder é autônomo. Em Mishpot, nós temos a ideia de um governo amplo, de um governo total, que não só ele prepara as leis, ele não só legisla, ele não só rege o cumprimento dessas leis com justiça, mas ele executa também a justiça. Então, essa ideia de um Deus justo, Mishpot, nos leva a um governo justo de Deus. Quando comparamos com os governos terrestres e vemos tanta miséria, tanta injustiça, as dificuldades entre os poderes, mas Deus se apresenta como sendo um Deus justo, um Deus que governa com justiça, que prepara leis justas, que mantém justiça e que executa a justiça. Nós vamos ver isso ao longo da lição. De fato, diz o autor aqui no terceiro parágrafo, abaixo da pergunta 1, retidão e justiça são o fundamento do governo de Deus. O divino governo de Deus, o divino governo moral de amor, é justo e reto, diferente como comentamos dos governos terrestres. E ele deixa claro que ele também espera que nós sejamos assim, que nós sejamos um reflexo. Termina a lição aqui do domingo, resgatando Miqueias 6:8, ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você. O que ele pede de nós? Que nós pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e andemos humildemente com Deus. E Deus espera que nós sejamos um reflexo, que nós reproduzamos este seu perfil de amor e justiça. E entre todos os aspectos que nós podemos refletir o caráter de Deus, um dos mais importantes é o amor misturado com a justiça. Que desafio, não é fácil. Nossa tendência é atuar nos extremos. Ou somos amorosos, bondosos, desconsideramos aquilo que é correto, aquilo que é certo, ou então vamos para aquilo que é correto, aquilo que é certo, mas com dureza, sem amor. Deus é amor e justiça, e a graça de Cristo é o único poder possível para transformar o nosso coração, para que nós possamos ser assim também, justos e bondosos, amorosos e justos. E assim pomos um ponto de encerramento aqui na lição do domingo e avançamos para a lição da segunda-feira, que tem como título Deus é totalmente justo. E a lição começa dizendo aqui o autor, Deus não só afirma amar a justiça, como vimos aqui na lição do domingo, mas ele chama as pessoas para amá-la e para praticá-la, porque ele mesmo nos dá o exemplo, ele mesmo faz isso, ele põe em prática o amor, a justiça e a prática da justiça. Interessante, textos bíblicos como Deuteronômio 32:4, Salmo 92:15, atestam, declaram essas características divinas. No Deuteronômio nós encontramos suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo, são justos. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. Eu gosto todas as vezes quando a Bíblia une não só a ideia de amor e justiça, mas da fidelidade, que é a constância de Deus, que nós vamos também considerar aqui na lição desta semana. E depois no Salmo 92:15, o Deuteronômio 32:4, nos diz que o Senhor é reto, ele é a nossa rocha e nele não há injustiça. Quando a Bíblia afirma de forma tão categórica que Deus é um Deus reto, um Deus justo e nele não há injustiça, quantas vezes nós somos tentados a considerar uma das mais terríveis tentações de Satanás,
que é atribuir ao caráter de Deus a injustiça. Como é que pode haver, como é que Deus pode ser justo diante da morte, da dor, do sofrimento, da miséria humana? Mas todas estas coisas são consequências do pecado. Deus continua sendo um Deus de amor e um Deus de justiça, que um dia vai reparar o dano que Satanás e o pecado trouxeram a este mundo. E o autor, comentando esses dois textos, ele afirma que Deus é justo e amoroso e nele não há injustiça. Ele traz o seu juízo e não falha. Sofonias 3:5 acrescenta um texto mais aqui. Devemos chamar a atenção para ver o contraste que há entre o caráter de Deus e aqueles que amam a injustiça. Olha que coisa interessante. Deus vai trazer justiça de acordo aqui com Sofonias, mas o injusto, ele não sabe nem o que é vergonha. Ele vive tão mergulhado na prática daquilo que é injusto, que ele já nem se dá conta mais, ele já nem percebe mais, mas Deus é justo, Deus é justiça. E ainda mais textos que vão reafirmar o quanto Deus é bom e justo, os Salmos 9 e o 145, ele julga o mundo com justiça e administra os povos com retidão. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Eu gosto, esse é o verso 17 do Salmo 145, e o que eu citei antes é o 9, verso 8. Justo é o Senhor, verso 17 do 145, em todos os seus caminhos e benigno em todas as suas obras. Veja, esse verso 17 é lindo porque ele destaca a justiça do Senhor em todos os seus caminhos e a sua benignidade, a sua bondade em todas as suas obras. Deus não é apenas perfeitamente bom, mas de acordo com a palavra de Deus, ele pratica a bondade. Ele não é bom apenas em sua natureza, ele não é justo apenas em sua natureza, mas ele pratica, ele é justo e bondoso porque ele pratica bondade e justiça. Esse Deus Todo-Poderoso, ele exerce o seu poder de maneira justa e amorosa. E essa foi a percepção que Moisés teve quando ele pediu para ver a face de Deus. Deus disse que mostraria para ele toda a sua glória. E quando ele percebe a glória de Deus, ele responde, farei passar a minha bondade diante de ti. Que coisa linda! A glória de Deus está na sua perfeita bondade, na sua perfeita justiça. Esse Deus que é totalmente bom, totalmente justo, é um Deus de amor, um Deus de justiça, que pratica a bondade, pratica a justiça, pratica o amor. Ele pede de nós uma resposta a essa bondade e esse amor. E a pergunta, finalzinho lá, que nos faz pensar, por quê que um Deus que é tão justo, tão amoroso, por que Deus permite a operação do mal? O autor suscita a pergunta, mas ele mesmo não responde. Mas nós devemos entender, não há uma resposta satisfatória para o problema do pecado, não há uma resposta satisfatória para a existência do mal, mas algo que nos ajuda a entender, esse Deus é um Deus de amor tão infinito, que Deus nos criou com liberdade, e quando Deus nos criou o mundo e os demais seres com liberdade, ao mesmo tempo em que Ele nos deu plena liberdade para que nós não apresentássemos a Ele uma adoração forçada, um serviço forçado, criou também com isto, trouxe com isso também a possibilidade da existência do mal. Deus previu o mal, mas não criou o mal. Deus imaginou que isso pudesse acontecer, mas Ele não produziu este mal. E porque é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de justiça, o mal também tem um tempo para terminar. Ele tem o seu prazo para terminar, que nós nada sabemos. E se Deus ainda não pôs um fim ao pecado, é porque Ele nos espera a nossa resposta e a resposta de tantos outros aos apelos da sua misericórdia. E desta maneira, colocamos assim um ponto final na lição da segunda-feira.
para estudarmos na terça-feira o caráter imutável de Deus. E aqui serão trazidos dois textos base, Malaquias 3:6 e Tiago 1:17. Malaquias 3:6 diz o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. É muito interessante considerar aqui para nossa compreensão o contexto em que Deus faz esta afirmação. Se nós vamos lá para o final do capítulo 2 de Malaquias, no versículo 17, ele vai terminar com uma pergunta: onde está o Deus do juízo? Olha a pergunta que é feita. Então, o verso 5 começa, Deus já vem respondendo aqui, mas o verso 5 ele vai ampliar dizendo o seguinte: chegar-me-ei a vós para juízo, serei testemunha contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o salário do jornaleiro, os que oprimem a viúva e o órfão, que torcem o direito do estrangeiro e não me temem. Então Deus disse: eu vou me chegar para juízo. E Deus está dizendo: mas eu não mudo. Veja, Deus está dizendo que o seu caráter moral não muda. E é por causa disso, porque havia tanto pecado, tanto erro, e Deus não muda, que eles não eram consumidos. E Deus faz um apelo aqui no verso 7. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós. Mas o povo ainda perguntava: em que havemos de tornar? Olha que contexto lindo. O contexto é o contexto de juízo, onde o povo diz: onde está o juízo? Mas eles mesmos eram os que praticavam toda sorte de maldade, e Deus não os destruía, porque é um Deus de amor. O seu caráter de amor o torna constante, independentemente da resposta. Mas quando Deus, do ser humano, mas quando Deus entra num relacionamento, na aliança, e essa aliança é quebrada, então o juízo acontece. Agora, Deus ainda chama a ideia de justiça e de juízo como uma proposta redentora, como uma proposta salvadora. Olha que coisa linda. Então, devemos compreender que a declaração bíblica de que Deus não muda, de que Deus é imutável, refere-se à sua imutabilidade moral, ao caráter moral de Deus. Quando o texto de Tiago 1,17 ele aparece aqui e é comentado na lição, nos ajuda a entender que, apesar deste caráter imutável de Deus, Deus se envolve, se relaciona com um povo de altos e baixos. E Deus tenta resgatar esse povo. E se as pessoas, como no passado e hoje, se finalmente abandonam a Deus, Deus também não pode continuar oferecendo a salvação para alguém que não deseja. Deus continua amando a pessoa que o rejeita, mas essa pessoa vai sofrer as consequências da sua rejeição. Apesar das oscilações que acontecem no ser humano, das situações que marcam a humanidade, o caráter de Deus permanece constante, e isso é afirmado em Tiago 1,17, onde encontramos toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Assim, Deus não pode ser acusado de ser o responsável pelo mal, de ser a fonte do mal. Neste e em outros textos da Escritura, repetidamente nos é dito que o caráter de Deus é imutável. Em outras palavras, a Bíblia nos ensina constantemente que Deus é imutável em termos morais. No entanto, o Senhor é um Deus relacional. Ele se relaciona, ele se envolve nos relacionamentos reais com as suas criaturas e responde, reage com amor e com justiça às nossas condutas, às nossas formas de ação. Deus é um Deus em quem podemos confiar sem reservas. E este é o aspecto. Esse aspecto imutável, Deus que não muda, é um Deus que é constante. Para que Deus seja amor e justiça perfeitamente combinados, para que Deus ame a justiça, ame a bondade e a misericórdia, Deus precisa ser constante. Essa constância divina desperta em nós emoções e sensibilidade tremendas e nos chama, é um chamado que Deus nos faz para o servirmos
e para não entrarmos no joguinho de Satanás de produzir toda essa desgraça, todo esse mal e ainda acusar a Deus de ser o responsável por tudo aquilo que acontece. E não nos esqueçamos de Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. E desta maneira, destacando esse caráter imutável de Deus com esse texto lindo de Hebreus, pomos um ponto final na lição da terça-feira e vamos para a quarta-feira, talvez a lição mais desafiadora, o estudo mais desafiador desta lição, que é as afirmações, que são as afirmações bíblicas de que Deus se arrepende. Ora, acabamos de estudar que Deus não muda. Esse caráter imutável de Deus, o caráter moral de Deus, esse não se altera, não muda. Mas se Deus não muda, por que ele se arrepende? Veja que dificuldade, que aspecto desafiador é esse. Deus se arrepende, o autor começa perguntando. Se ele se arrepende, o que significa isso? O que significa o arrependimento de Deus? O caráter de Deus não muda, precisamos ter isso claro em nossa mente. No entanto, alguns textos dizem que ele muda de ideia, ou que ele se arrepende, ou que ele se entristece. Pelo menos no contexto humano, quando nós mencionamos isto, que alguém se arrependeu, isso claramente denota que a pessoa reconhece que errou e nós achamos isso extremamente positivo. Mas então, como vamos aplicar isso para Deus? Será que esse é o mesmo raciocínio? Bom, a lição começa nos trazendo aqui dois textos muito interessantes. O primeiro é a história do bezerro de ouro lá de Êxodo 32, onde o Senhor vai nos afirmar no verso 14 que então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que havia de fazer ao povo. Se nós lemos a história completa, todo o capítulo 32, nós vamos ver que o povo se desviou e se desviou de forma horrível, com uma celebração a um ídolo e com uma ação de prostituição aberta e música e prostituição de acordo com os padrões que eles estavam acostumados no Egito. E quando Moisés desceu do monte, ele quebrou as tábuas que Deus havia entregado a ele, escrito com o seu próprio dedo, ele derrete aquele bezerro, dá para o povo beber, e muitos daqueles se arrependeram. E muitos não se arrependeram, outros não se arrependeram. E Moisés, representando o caráter de Cristo, o nosso perfeito e único intercessor, Moisés intercede pelo povo. E quando Moisés intercede pelo povo, e Deus também vê a manifestação de arrependimento daquela gente, não de todos, mas de alguns, de uma boa parte, então o texto bíblico diz que Deus se arrependeu de fazer o mal. Ou seja, Deus reagiu à resposta daquele povo. Deus reagiu à intercessão de Moisés. Toda aquela cena comoveu o povo, levou o povo a se arrepender. Quando nós vamos ali, deixa eu achar aqui na minha Bíblia, o verso 30 nos diz assim: no dia seguinte, Moisés disse ao povo: vós cometestes grande pecado, agora porém eu subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si um Deus de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou então risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Esse será riscado, mas aquele que for sensível ao arrependimento, esse Deus vai preservar. Então, quando Deus diz que destruiria o povo, em consequência do pecado que haviam cometido, mas eles foram despertados e Deus então se arrepende. Ou seja, Deus reagiu à reação deles, à resposta deles. O outro texto que nos ajuda a compreender é Jeremias 18. Eu gosto desse texto, eu já preguei sobre ele, eu gosto do profeta Jeremias, e especialmente os versos 7 a 10, é a ilustração ali do oleiro. Ele desce à casa do oleiro e ele estava fazendo ali um vaso de barro, e o vaso não saiu como o oleiro gostaria, e ele então, ao invés de jogar fora aquele barro, ele usa novamente aquele barro.
ele reusa o que não era uma prática comum. E então, nessa ilustração, Deus está dizendo, eu não vou jogar fora, não vou desprezar esse povo. Ele diz, olha, se eu disser acerca de uma nação, que eu irei destruir, eu irei aniquilar, mas esta se arrepender, esta se converter, eu me arrependo, eu mudo sim em relação ao meu juízo, à sentença proferida. E se eu disser que vou estabelecer uma nação, vou edificar, vou plantar, e esta nação vier a fazer aquilo que é mal, então eu também vou mudar, eu também vou me arrepender daquilo que eu havia dito e trarei sobre ela juízo. Então, aqui fica muito claro que tipo de arrependimento é o arrependimento de Deus. Não é o arrependimento humano, que reconhece o erro, mas Deus reage, Deus muda de acordo com a resposta daqueles que são tocados pelo seu amor e pela sua justiça. Deus muda de ideia quanto ao juízo, afirma aqui o comentário logo abaixo da pergunta 6, em resposta ao arrependimento ou à intercessão. Deus promete que se o povo se converter da maldade, ele deixará de enviar juízo. E nós sabemos, há vários casos clássicos na Bíblia, mas talvez o mais clássico de todos é o de Jonas, na pregação a Nínive. Por isso ele não queria ir, porque ele sabia que Deus é misericórdia. O capítulo 4, verso 2 declara, eu sabia que o Senhor é clemente, é misericordioso, compassivo. E Jonas não gostava dos ninivitas, ele tinha bronca, ele queria a destruição dos ninivitas, mas mesmo assim ele foi e disse, olha, se em 3 dias era a pregação, não houver arrependimento, então o Senhor vai destruir. Mas houve arrependimento, e Deus não destruiu a cidade, e Jonas se entristeceu. E aqui então a pergunta número 7, em que sentido Deus não muda? Em que sentido Deus não muda? Então, 2 textos são apresentados aqui. O primeiro, de Números 23, 19, faz parte do discurso de Balaão, que havia sido contratado para amaldiçoar o povo e acaba proferindo bênçãos sobre o povo de Israel. E o segundo, 1 Samuel 15, 29, é o diálogo de Saul com Samuel. Então, na rejeição de Saul para ser rei. Então, a Bíblia declara, primeiro texto, que Deus não é homem para que mude de ideia. E que ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que mude de ideia. Será que tendo prometido não o fará, tendo falado não o cumprirá? Números 23, 19, primeiro texto. O termo traduzido aqui para mudar de ideia também pode ser entendido como arrepender-se. Ou seja, Deus não é homem para se arrepender, para mudar de ideia. Quando você leva em consideração outras passagens, esses textos não podem ser interpretados como sendo que Deus não muda de ideia de forma alguma, mas eles transmitem a verdade de que Deus não se arrepende como os seres humanos fazem. E aqui está o ponto-chave. Pelo contrário, Deus cumpre suas promessas, embora ele possa voltar atrás diante do arrependimento do ser humano. Então, Deus não muda, hoje eu abençoo, amanhã não abençoo, hoje eu estou animado, abençoo, amanhã estou desanimado, não vou abençoar. Não, não é isso. Deus é constante. Deus é constante. E essa constância de Deus é uma das características mais maravilhosas do seu caráter. Eu gosto, já mencionei numa outra lição, quando nós citamos, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são elas a causa de não sermos consumidos. Na sequência, Jeremias diz, grande é a tua fidelidade. Veja, Deus é fiel, é constante em ser misericordioso. Ele não muda como nós mudamos. Ele não se arrepende no sentido de reconhecer que errou. Deus muda de ideia ou se arrepende, que é o termo humano para isso, quando as pessoas reagem às manifestações do seu amor e de sua justiça. E isto é maravilhoso. Sabemos que temos um Deus assim, um Deus que a única mudança que ele admite fazer é a mudança para perdoar, é a mudança para aceitar a proposta de amor recebida no coração dos pecadores. Que coisa linda! E dessa maneira, nós pomos aqui um ponto final na lição da quarta-feira e avançamos então para a quinta, onde somos motivados a nos apegar
ao amor e à justiça. As Escrituras dizem que nosso Deus é um Deus fiel, que guarda a aliança, Deuteronômio 7:9, até 1000 gerações ele exerce a misericórdia aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Este caráter de bondade e de amor, ele foi demonstrado da forma mais espetacular, maravilhosa, quando Jesus deu sua vida na cruz do Calvário. Nosso Deus é bom, afirmam as Escrituras, nosso Deus é leal, nosso Deus é constante, é fiel por todas as gerações, nos afirmam aqui os Salmos 89, 2 e também aqui os textos que aparecem em Romanos 3 e Tiago 1,17, que já consideramos que Deus não pode praticar variação, ele é um Deus constante, nele não há mudança, não há sombra de variação. E então aqui vem o texto de Mateus 5, não é um texto desafiador, lembrando que gosto desse texto porque ele nos lembra que o sol de Deus brilha sobre bons e maus, a sua chuva cai sobre justos e injustos. Este Deus maravilhoso, ele nos pede que amemos também os nossos inimigos, pede que oremos por aqueles que nos perseguem, para que sejamos de fato filhos do Pai Celestial. Quando nós lemos esse texto, diz, como é que eu posso amar inimigo? Como é que eu posso orar por aqueles que me perseguem? Então, Jesus nos lembra, porque o seu sol brilha sobre bons e maus, sua chuva cai sobre justos e injustos. Irmãos, nós precisamos ter uma mudança de coração. Deus precisa transformar o nosso coração, por isso que o apelo, o título da lição de quinta é apegue-se à justiça. Este amor perfeito de Deus é um convite para que nós amemos as pessoas, para que o amor imperfeito que nós temos possa se expressar, ele possa se espelhar naquele que ama perfeitamente. Nós somos imperfeitos, não temos condições de amar perfeitamente, mas Deus é perfeito e Ele nos faz um convite para sermos perfeitos como Ele na nossa esfera de ação, na nossa condição. Embora o amor, diz aqui o autor, e a misericórdia de Deus excedam grandemente todas as expectativas razoáveis, elas nunca anulam nem contradizem a sua justiça. Pelo contrário, o amor divino une justiça e misericórdia. E isso é o que Deus pede de nós também. Isso é o que já vimos aqui no texto lá de Miqueias. No fim, vamos nos lembrar, o próprio Deus fará justiça. Ele trará a justiça perfeita. Quando puser um ponto final no pecado, depois de todas as oportunidades dadas para a salvação, depois de todos terem aceitado ou recusado a sua oferta de amor e salvação, Deus vai pôr um ponto final. Ele é justiça, ele vai pôr um ponto final. E esse é um ato não só de justiça, mas é um ato de amor para com aqueles que o receberam e o aceitaram. E assim, desta maneira, pomos um ponto final na lição da quinta-feira e vamos para o que se chama de estudo adicional na sexta-feira, onde textos aqui de Caminho a Cristo vão nos ajudar a confirmar algo muito interessante que eu já mencionei durante a lição. A palavra de Deus, diz aqui, revela seu caráter. Ele mesmo declarou seu amor infinito e sua misericórdia. Quando Moisés rogou para que sua glória fosse mostrada a ele, ele respondeu, farei passar toda a minha bondade diante de você. E essa glória, na descrição de Moisés, o Senhor Deus é compassivo, é bondoso, é tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia até 1000 gerações, porque Ele tem prazer na misericórdia. Que texto lindo! Agora, irmãos, apesar de todas essas evidências do amor, da justiça divina, o inimigo do bem cegou o entendimento das pessoas. Agora tivemos aqui uma concorrência do vizinho, irmãos, mas vamos terminar a lição para podermos nos livrar também desse barulho indesejado aqui. O inimigo cegou o entendimento das pessoas de tal maneira que elas passam a olhar para Deus com medo e a considerá-lo inflexível e incapaz de perdoar. Essa é a estratégia de Satanás. Levar o homem a pensar que Deus é cruel, Deus é tirano, Deus não pode ser amor e justiça ao mesmo tempo. Foi para remover essa sombra escura e revelar ao mundo o infinito amor de Deus que Jesus veio se unir à humanidade. E então,
com essa declaração muito linda. Destaquem isso junto dos seus irmãos ao recapitular a lição na sua classe, professores e irmãos. Chegamos às 3 perguntas para consideração e eu vou ficar com a primeira, que diz o seguinte: é importante reconhecer que a glória de Deus está ligada à sua bondade, como vimos no texto de Moisés. Isso corrige uma teologia que destaca o seu poder absoluto e deixa de enfatizar o seu amor. Que Deus possa nos abençoar, que possamos ter compreensão, ainda que não tenhamos toda a revelação acerca da pessoa de Deus, mas temos o suficiente para saber que Ele é perfeitamente amor e perfeitamente justo. E com isso vamos pondo um ponto final na lição e convido você à oração. Senhor Deus, Pai nosso, abençoa-nos ao compreendermos um aspecto mais deste amor infinito que o Senhor revelou nas Escrituras, que é a justiça. Ajuda-nos a entender que o Senhor é perfeitamente justo e amorável, perfeitamente amor e justo. Dá-nos, Senhor, esta compreensão e ajuda-nos a caminhar desta maneira nesta vida. Eu te peço em nome do Senhor Jesus, orando por toda esta comunidade que aqui se reúne, eu faço, Senhor, em oração hoje e sempre. Amém. Forte abraço. Até a semana que vem.